Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Blogueirão e hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que é uma das novas lideranças que despontou na nossa região como uma das novas lideranças políticas aqui do nosso estado. Ela é prefeita de Presidente Venceslau, a Bárbara Vilches. Tudo bem? Tudo Prazer bom? receber você aqui. Que bom que deu certo, né? Depois de muitas datas. Vida corrida. Corrida. Um prazer todo meu estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história, conversar com as pessoas me conhecerem um pouco do nosso trabalho e o quanto a política pode transformar, né? A nossa cidade e a vida das pessoas. Uma visão mais humanizada, né? Que as Isso. pessoas veem muito a pessoa pública como gestora e tudo mais. Como é que começa a política na sua vida? A política na minha vida, ela começa sem eu nem perceber. Na verdade, acho que na vida de todas as pessoas, tudo na nossa vida, ela tem política, né? Acho que do tempo da escola, quando a gente desponta ali nas lideranças, nas relações, isso é política, né? E a gente não entende. Na verdade, a gente não nomina assim. E ela começou, sem eu ter a clareza, quando eu fui ser voluntária, presidente do Lar Aconchego em Presidente Venceslau, que é uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. E eu fui fazer um trabalho naquela instituição voluntário e quando eu chego ali me deparo com uma situação que eu não concordava muito e eu quis transformar aquilo. E aí um amigo muito próximo olhou para mim e falou: "Ei, você precisa cuidar da nossa cidade." Eu falei: "Você tá ficando doido? Imagina." Ele falou: "Não, você precisa ser candidata a prefeita." E aí eu me lanço candidata a prefeita e ganho numa improbabilidade total. E aí começa a minha história realmente de vida pública sendo prefeita, né? Estando ali prefeita de Presidente Venceslau. Primeiro, então, você começa do outro lado da cena. Isso. Começa ouvindo as pessoas, se comunicando. Você é comunicadora, é jornalista, não é isso? Por formação, eu sou jornalista, né? Então, você foi sentir primeiro o que acontecia para depois isso acabar pintando na sua vida. É isso mesmo. Eu fui viver políticas públicas que eu não vivi na minha vida pessoal, né? Com a graça de Deus, os meus pais sempre muito trabalhadores, conseguiram me colocar numa escola particular, eu tive ali, né, um plano de saúde, mas quando eu vou para o lar fazer um trabalho voluntário e lido com as políticas públicas do dia a dia das pessoas e entendo como funciona todo o sistema, eu começo a me questionar e me inconformar com o sistema. E foi esse inconformismo, Carlinhos, que falou: "Opa, peraí, se eu não concordo, não adianta eu ficar aqui criticando." Foi como o lar, eu não concordava, eu fui lá e fiz o trabalho como eu acreditava que seria positivo. E para a política também foi assim. Por eu lidar ali com as políticas públicas, com o sistema, com todo o atendimento da rede, eu falei: "Opa, peraí, isso aqui podia ser melhor." Mas não podia, eu tenho que ir lá fazer, porque é muito fácil a gente ficar do lado de cá só criticando. E aí me candidatei e hoje eu tô aqui do lado de cá tentando fazer melhor, tentando fazer com que, lógico, a gente tem inúmeras coisas para melhorar ainda, isso eu reconheço todos os dias e sempre vamos ter, mas que hoje eu consigo ver resultados efetivos e dizer: o poder público tem sim condição de entregar um serviço de qualidade. Para pavimentar toda essa coragem de se lançar política, na família, tem alguém político? Como que é a história política da sua família? Zero, ninguém político. Meus pais... Meu pai foi muito contra num primeiro momento, falou: não, você esquece que você tem pai, imagina político, porque a gente tem esse conceito do político, né? De que eu falo que moralmente a nossa profissão, que é assim que eu a chamo, e tenho muito orgulho de ser política hoje, de estar política hoje, ela precisa reconstruir moralmente com a sociedade, se reconstruir. Meu pai: não. Eu falei: "Opa, peraí. A educação que você me deu é tão fraca assim, que os valores que você me deu vão se perder." Ele falou: "Então pode ir." E aí ele acabou que me apoia. Meus pais me apoiaram, meus irmãos, as pessoas da minha casa sempre me apoiaram, graças a Deus. E os meus amigos próximos, apesar de achar todos uma loucura, estiveram comigo ali voluntariamente. E a gente foi juntando pessoas que estavam com a gente no propósito da mudança, né? De querer algo novo. Já que tudo até ali não tinha dado, vamos tentar ela, né? Olhando para o horizonte,
acompanhando ali toda a região, tudo o que acontecia. Uma mulher ter coragem de ir lá e falar, eu vou ser candidato. O medo fica onde nessa história? O medo ficava lá na igreja, no Santíssimo, todos os dias de manhã, quando eu ia e entregava para Deus o que Ele queria para minha vida, né? Eu sempre consagro a minha vida a Deus e isso faz com que eu siga em frente e olhe para aquilo que Ele tem para mim e não para aquilo que o mundo pode me oferecer, né? Na minha cidade nunca tinha tido uma mulher candidata, jovem, eu fui eleita a mais jovem da história, a primeira mulher. Então, eu não tinha medo, mas eu tinha um desejo de fazer aquilo que Deus tinha para minha vida. E Ele tinha mesmo, porque eu era totalmente improvável e fui eleita, né? Esse caminho é muito difícil? Como que é chegar? Chegar na política é muito difícil, porque o sistema político você Sim. precisa entender ele. Você não basta querer estar na política, né? A política você precisa ter um partido, você precisa ter grupo, existe todas as composições. E eu dizia assim pro André, que era foi meu primeiro e meu maior incentivador e até hoje é. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho família política, eu não sou rica, nem sobrenomes e não tenho grupo. E na época nem partido eu tinha. Ele falava, calma que nós vamos construir isso. Então eu consegui na época um partido que não tinha nada a ver com a minha identidade ideológica. E foi aí também onde eu falo que era muito improvável ganhar, porque eu estava filiada, chapa pura em um partido de esquerda. uma linha que não é a minha, né? Era o Partido Verde, no qual eu tenho gratidão pela oportunidade que eles me deram e por nunca me obrigar a pensar Hoje ideologicamente. você tá no PP. Hoje eu sou progressista. Isso, é. E aí a gente teve só 13 candidatos a vereadores que nunca tinham sido candidatos e só elegemos um. Então, assim, era o improvável do improvável e que deu certo, porque Deus mostrou que era pra ser. O discurso parte da onde pro convencimento? Chegando tão crua desse jeito? Crua, da verdade, Carlinhos. De assim, o que você vai fazer? Não sei. Eu vou chegar lá, vou entender e vou trabalhar. A única coisa que eu me comprometi com a sociedade era que eu ia trabalhar incansavelmente. E é o que eu faço até hoje. Incansavelmente eu trabalho pela minha cidade. Se eu puder lutar pelas causas regionais, eu luto também. Eu amo o que eu faço e eu faço com muito amor. E foi isso que eu entrei no coração, na casa das pessoas e naquele momento que pedia algo novo. Porque eu não tinha todas as soluções, o meu plano de governo era um plano de governo muito sucinto. Quando saiu todo... Naquele ano, teve 8 candidatos na minha cidade. Quando eu peguei os outros planos de governo, eu falei, gente, só eu não vou transformar a cidade? Meu plano de governo foi muito pé no chão. E então eu acho que ser eu de verdade, que eu acho que é a minha maior marca até hoje, como te disseram ali em cima, não pergunta que ela responde. Eu acho que a verdade... Ela pesa realmente. Ela é uma coisa que fica e ninguém te tira isso. Como é que é lidar, então, com a mentira da política, que tem muita? Eu não lido com ela, né? Eu aprendi com o Astromar que a gente ganha 2 saquinhos quando a gente nasce. Um com fundo falso e outro com um saquinho onde a gente guarda as coisas boas. Tudo que me acrescenta eu ponho nesse saquinho que tem o fundo. O que não tem eu coloco aqui e deixo passar. A mentira, ela não se perpetua, né? No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas elas ficam todas claras e transparentes. Então, eu espero muito em Deus e com paciência e com amor de que o meu propósito, lá na frente, ele vai mostrar a verdade. E tem sido assim nesses últimos 5 anos, graças a Deus. Propósito toma forma, você chega à prefeitura. Isso. Chega, senta na cadeira de prefeita. E aí? E agora? E agora? Graças a Deus, eu não fiz uma campanha baseada em promessas, em trocas, então eu nomeei uma equipe totalmente técnica e segue assim no meu 2º mandato. Então eu não vendi cargo para partido, até porque eu não tive coligação, ninguém queria estar comigo. Ah, você não teve coligação? Não, chapa Meu pura, Deus. ninguém queria estar com a Bárbara. O povo queria estar com qualquer um, menos com a Bárbara. Eu fui chacota, Carlinhos. Tinha um café na minha cidade do meu saudoso e querido amigo Banana, chamava o Senadinho de Venceslau. Eles gargalhavam na minha cara, que eu não ia ganhar nem pra... Então, assim, ninguém queria estar com a Bárbara. Teve um candidato que a gente foi procurar uma época porque a gente não tinha candidata vice.
Meu candidato a vice, que foi na primeira, o Everton, ele veio no penúltimo dia para fechar a chapa. O homem olhou para mim e disse assim: querida, o tempo que você tem de vida, eu tenho de experiência política, você não tem vergonha? Então foi assim. Então, eu nunca tive problema de lidar com tudo isso. Eu sempre entendi muito bem o que eu queria. Muito obstinada. Eu sempre fui determinada no que eu queria. Isso é muito importante. E ainda mais num lugar majoritariamente masculino. Masculino, isso. Chegar a impor dessa forma e dizer... E como é que foi a transição? A transição. Aí, quando eu cheguei lá na prefeitura, não sabia nada, né? Minha equipe técnica, não fiz os conchavos, a gente foi entender o que era aquilo. E aí eu tinha uma escolha para fazer ali. Ou ficar olhando para tudo e tentando... Ou olhar para frente e fazer o que eu queria. Foi a decisão que eu tomei ali naquela primeira semana. Eu não vou olhar para trás porque foi feito, porque eu concordo, porque eu não concordo, não. Eu preciso colocar meta, planejamento para dar resultado. E aí, quando a gente chega ali, a gente não... Aquele ano a eleição foi 15 de novembro, então foi um período muito curto de transição. A transição não era entre grupos. Eu fui opositora ao grupo que estava, então uma transição sempre muito técnica, e olhe lá. E aí a gente começou a dar o formato. Ah, esse copo não me serve? Então tira, não serve, vamos pôr essa garrafa serve. E a gente começou a dar molde para o nosso governo com pessoas técnicas, ouvindo, indo em cidades vizinhas, indo em cidades longes, procurando bons exemplos, porque tem muito, tá, Carlinhos? Tem muitos bons exemplos no setor público, e aí a gente foi dando formato, trazendo para o nosso contexto, pagando conta, se virando, indo rezar muito, fazendo muita novena, pedindo muito para Deus, e Deus foi nos conduzindo com uma sabedoria, com uma capacidade que hoje a gente consegue mostrar muitos resultados. Aí acontece essa primeira gestão, vem uma segunda gestão. Isso. Você chega como para a reeleição? Eu chego mãe, com um bebê de 10 meses no colo, e muito tranquila com relação a tudo que tinha feito, de cabeça erguida para andar pela minha cidade, com uma campanha onde eu tinha fatos, números, argumentos, obras, e muitas pessoas que na primeira jamais quiseram estar juntos estavam comigo. Eu já tive ali, acho que 6 coligações partidárias, lutei contra 6 candidatos e fui eleita com mais de 71% dos votos. É muita coisa. É muita alegria. Você acha que a chave disso tudo é o quê? O bom diálogo? A chave disso tudo é a verdade. Volto a dizer. Porque o bom diálogo, ele só é bom se tiver verdade. Senão o bom é só por um tempo, porque depois ele cai. Precisa ter embasamento, né? Precisa. As pessoas, aquilo que eu te falei, moralmente, todo mundo bate às vezes na porta do prefeito, não vai resolver. E daí não resolve. Aí você encontra o prefeito do mercado, ele finge que tá vendo a mercadoria, porque ele falou pra você. Não, quando você vai lá na minha sala, olha, eu quero esse copo, mas eu não posso dar esse copo e falar, Carlinhos, sinto muito. Eu não posso te dar esse copo, a lei não me permite, ou neste momento esse copo está sendo... Eu vou te dar o porquê, mas eu vou te falar a verdade. Eu não vou fingir assim pra você. Não, Carlinhos, ó, eu vou arrumar pra você, tá? Depois eu mando lá na sua casa. Não. Então eu acho que isso me fortificou muito e me deu muita tranquilidade de tocar a vida da Bárbara além de prefeita. É porque nem tudo que é moral às vezes é legal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso, e assim, e quando a gente toca uma prefeitura como eu toco, tecnicamente, sem a politicagem do sistema, onde a Câmara trabalha na sua independência de poder, lá na minha cidade tem independência dos poderes, o legislativo anda como ele quer, eu, graças a Deus, no judiciário até hoje, em 5 anos, não tenho nenhuma ação, sempre... Fazer certo dá certo, Carlinhos. Esse foi o slogan da minha segunda campanha. Fazer certo dá certo. Então eu consigo tocar assim. E aí vai tocando, a gente falou agora sobre a independência dos poderes e tudo mais. Como que é o seu diálogo em relação à política estadual e nacional? Eu, graças a Deus, eu tenho muita gratidão ao nosso governador Tarcísio. Eu estava falando ali em cima, né? Presidente Venceslau é grato a tudo que ele fez muito por Venceslau,
Agora, quem acompanha eu nas redes sociais, se você não acompanha, fica aí para me acompanhar também. Eu ganhei o AME de Presidente Venceslau, que vai ser um marco ali, não só para nossa cidade, mas para toda a região, 45 municípios atendidos. A gente inaugurou escola estadual, que fazia mais de 35 anos que não tinha, construindo creche. O governador olhou muito, então meu diálogo com o governo do estado é muito bom. Graças a Deus eu tenho, assim, uma relação pessoal mesmo com o governador, no qual eu consigo levar as minhas demandas. Todas as vezes que ele tem a condição e ele entende que ele pode me atender, ele me atende. Sexta-feira de carnaval começou uma ponte de quase R$1 milhão, convênio com o estado. Estou chegando a 100% de LED, convênio com o estado, avenida de bairro. Então, assim, eu tenho muita gratidão. O governo federal, assim, eu ainda tenho algumas dificuldades, porque é muitos municípios para o governo atender e ele não consegue atender todo mundo, né? Não tenho a identidade partidária, então isso gera dificuldades mesmo, mas eu trabalho com quem está eleito e a gente tem que estar ali, né? Então, vou a Brasília, trabalho muito bem com os nossos deputados, a gente consegue emendas para poder fazer obras e assim a gente vai seguindo. Você é a prefeita do gabinete ou a que não para no gabinete? Vai no gabinete, faz reunião, mas sai pra rua, vai pra tudo quanto é lugar. Tô em todos os lugares. As pessoas ainda brincam, gente, mas uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá. Eu tô onde precisar. Meu celular é 24 horas, sempre respondendo. Em 5 anos, Carlinhos, eu parei só desconectei meu WhatsApp uma vez, que foi agora neste fim de ano que eu me permiti desligar 12 dias para cuidar do meu filho, da minha casa, da minha família, onde ali eu me desconectei. Mas do resto, eu tô sempre ali, pronto e à disposição da população para respondê-los, para atendê-los e para ajudá-los. Então a sua administração é uma prestação de contas a céu aberto? Sempre. Você mandar um WhatsApp, oi, tô aqui, eu mesma que respondo, não tem ninguém que responde por mim, minhas redes sociais eu que respondo. Eu ainda tenho esse método caseiro e amador de fazer a minha política, mas que tem política nova, mas que tem ainda resquícios de políticas antigas. Isso, do toque, do da toque, personalidade, de olhar. de saber a dona Mariazinha lá do bairro, que o matinho cresceu, que o buraco abriu. As pessoas ainda mandam para prefeita e eu respondo. A gente falou sobre desconectar e tudo mais, vamos virar a chave para a vida pessoal. O que te faz cansar? Que você fica cansada, exausta? Nossa, Carlinhos, as pessoas... Você ainda um dia fez uma postagem. Será que ela adora? Ai, não sei. Eu sou uma pessoa muito enérgica, assim. Cansa do dia a dia, mas eu, sei lá, acho que quando a minha alma cansa do peso da vida, das decisões, eu vou lá no Santíssimo e aí Deus me recarrega e tá tudo bem. Eu acho que Deus me dá uma... Eu acho que eu não me canso, porque todos os dias eu sou muito conectada com Deus. Eu tenho uma rotina de oração muito forte. Então, quando a gente abastece a nossa alma, assim, sabe? Aí eu de coração, eu não sinto esse peso da vida pública que as pessoas comumente... eu sou feliz onde eu estou fazendo o que eu faço. Então... E eu consagro muito isso a Deus, então eu entendo que Ele me recarrega, Ele me dá todos os dias a carga do celular que a gente dá à noite. Acho que a hora que eu durmo Ele tira meu cansaço e fala, vai lá menina, vai para mais um dia que você tem muita gente para ajudar e fazer as coisas. Bárbara, é muito difícil a vida pessoal da vida pública? É complexo. Diferenciar, e você consegue fazer esse desligamento? É difícil. As pessoas não conseguem, né? As pessoas não entendem que a prefeita, ela é uma pessoa, ela é filha, ela é esposa, ela é mãe, ela é tia, ela é amiga, ela é um indivíduo. As pessoas olham apenas o cargo, né? Então, é complexo, mas eu consigo hoje colocar regras, né? Buscar o meu filho na escola, manter a rotina, ir ao parque. Lógico, ali as pessoas falam do buraco, do mato, e tá tudo bem, e eu sigo, eu sou feliz, assim, eu não tenho problema. Mas a gente precisa ter muita sabedoria para administrar isso e a gente não ser uma coisa só. O estar prefeita é estar, vai passar. E o ser Bárbara é pro resto da vida, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com as consequências do estar para eu não me perder no meu ser. E quando passar? Quando passar, nós vamos trabalhar em alguma coisa. Quem sabe? Olha a rádio. Estou aqui à disposição para vir fazer uma parceria. Vamos, eu e você junto, tá vendo que maravilha? Pensou? Meu sonho é ter um podcast, viu? Já deixo aqui uma dica. Se quiser meu currículo, eu mando. Vou procurar um emprego e vou trabalhar. Se for continuar na política, vou continuar. Eu tenho muita clareza do que eu quero, Carlinhos. Muita mesmo, e não tenho medo nenhum de dizer.
Você tem desejo de uma vida, continuar na vida pública? Tenho. Mas nem sempre o meu desejo é o que Deus quer para mim. Então eu vou estar sempre me preparando ou buscando me preparar para viver aquilo que Deus tem para mim. Ó, nos bastidores políticos, há muita uma dúvida e, na verdade, acho que um anseio das pessoas para que você vá pro cargo de deputada. Vai pleitear aí o cargo de deputada. Como é que tá isso? Não, o que é verdade, o que é mentira? Eu não o que sou candidata a deputada neste momento. Neste momento, não. Né? Não, muitas pessoas perguntam, você vai sair, você vai ser candidata? Não, eu não sou candidata a deputada, como eu disse. Eu acredito que a gente precisa andar eu sempre disse, de passo em passo para a gente chegar em algum lugar, né? Eu preciso concluir o meu mandato, eu tenho muito a aprender ainda. Eu acredito que após concluir o meu mandato, eu preciso conhecer novas coisas, novas pessoas. E se um dia a oportunidade de estar ali representando as pessoas e as pessoas entenderem isso, e eu estiver pronta, preparada e apta, é uma possibilidade? Pode ser. Numa próxima? Sim, quem sabe. Se o cenário... Porque querer ser candidato é diferente de ter uma condição de estar candidato, né? Ser para ser... Eu não acredito que esse é o propósito, né? Eu acho que a gente tem que ter um grupo político, a nossa região precisa ter pessoas que pensem na região, tá mais do que na hora da gente ter efetivamente representantes da nossa região. Então, se em algum momento a região entender que sou eu estiver apta, aqui estarei. Houve uma interlocução? Houve pedidos para que você fosse oficialmente? As pessoas falam assim, mas não tem nada. Nada oficial, não veio nada oficial. Sou prefeita e estou prefeita de Presidente Venceslau até os daqui 3 anos ainda, graças a Deus. 3 anos ainda tem pela frente, é final né? de 2028, 31 de dezembro de 2028, estou lá, se Deus quiser. E vai continuar, com toda certeza. É uma pena que já é reeleição, né? Que não tem mais como, mas enfim, será muito bem aproveitada nesse cenário, com toda certeza. Eu acredito que você não sai da política. A Bárbara Mãe. A Bárbara Mãe, a Bárbara Mãe é o máximo. Francisco é o carinho de Deus para minha alma, para o meu momento, ir para a praça, brincar no parque e ter um motivo de realmente deixar o meu legado, né? De ser exemplo, né? Ontem o Astromar falou sobre o quanto a gente precisa ser exemplo na vida dos nossos filhos, né? Que essa geração aprende pelo exemplo, né? Então, e outro dia eu ouvi a governadora de Pernambuco dizendo quantas vezes ela saiu de casa e deixou o filho dela chorando para ir cuidar do filho dos outros. O meu Francisco, eu falo que quando a gente consagra a Deus, e quando eu engravidei, eu consagrei a vida do Francisco a Deus e pedi para que ele viesse com um propósito em tudo isso. Parece que o Francisco entende que a mãe dele tem uma vida de dedicação às pessoas. O Francisco nunca chora. Nas minhas viagens, parece que ele super... Tá com quanto tempo? 2 anos e 3 meses. Um fofo, falando mais que o homem da cobra, nem sei para quem ele puxou. E o Francisco parece que entende tudo isso. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho. A todas as pessoas amigas que me ajudam, a minha família que cuida tanto do Francisco para que eu possa estar na minha missão. E hoje eu digo isso para você, menina, mulher, que essa sociedade colocou a gente para entender que ou a gente é profissional ou a gente é mãe. Não. Olha, eu no meu primeiro mandato, aprendendo tudo, engravidei ali no meio, não tive direito à licença maternidade e consegui tocar as duas coisas. Então, uma missão não anula a outra, né? Eu vejo que a mulher ela alcançou vários espaços, mas ao mesmo tempo a sociedade cobra que a gente seja expert em todos. E eu posso te dizer, você consegue cumprir esses passos com amor, com dedicação, sem anular outros. Não é que eu sou exemplo, mas eu sou a prova viva de que quando tudo conspira contra, quando você trabalha num ambiente masculino, num ambiente que não te garante seus direitos básicos da maternidade, mesmo assim a gente consegue. Eu acho que falando sobre ser mãe, falando sobre toda essa responsabilidade que você carrega, a sua figura em si é uma figura muito forte, feminina, e falar sobre uma política pública que é da defesa das mulheres, na situação que o Brasil se encontra hoje, com tantos casos, com tantos absurdos,
Você tem noção da sua responsabilidade perante a isso? Eu sempre penso isso, Carlinhos, desde o dia que eu me lancei a candidata, da responsabilidade que eu tinha naquilo que eu gerava nas pessoas, ou pro bem ou pro mal. Então eu sempre, quando vou para as coisas, eu me coloco e falo para Deus assim, me usa de alguma maneira para que a minha vida impacte a vida dessa pessoa de uma maneira positiva. Porque eu acho que quando a gente se coloca, não importa. Não é porque eu estou prefeita, mas em qualquer coisa que você faça. Eu falei isso outro dia lá no Palácio, quando eu tive a oportunidade de representar meus amigos prefeitos em um evento. Não importa o lugar onde você está, importa o quanto você se importa com a missão de estar neste lugar. Então, e é esse peso dessa responsabilidade que eu tenho perante as mulheres e talvez até alguns homens, nesse machismo todo de entenderem, opa, peraí, elas também têm condição, né? Porque a mulher, ela vive algumas dificuldades e isso não é papo de feminista, porque eu não entro nessa vibe. Não sou vítima e nenhuma mulher é vítima. Né? Eu entro na vibe de que a gente tem que, além de tudo, provar que a gente é capaz. Porque acham que a gente é só uma questão de ser feminina, de ter cabelos, de passar uma maquiagem. Não. Então a gente ainda tem que... A governadora de Pernambuco fala muito isso. Além de tudo, a gente ainda tem que provar que é capaz. Então eu entendo essa responsabilidade e tento, com não inteligência humana, mas sabedoria divina, de alguma maneira, encorajar, inspirar, impactar e até talvez tocar algumas vidas para que elas também possam, através da vida dela, que às vezes você está aí dentro da sua casa, fazendo aquilo que é primordial, que é cuidando do celular, você não entende o seu valor, a sua importância, mas tem. Esse seu trabalho aí impacta a vida de alguém. E você só precisa se empoderar do seu viver e da sua missão. Não importa o tamanho, mas importa o quanto você se importa com ela. Eu acho que é uma questão de pertencimento, né, Bárbara? Total. Ó, você fala uma coisa que eu falo muito. A gente hoje tá muito nesse empoderamento feminino, eu falo não. É pertencimento, clareza de papel, é a sociedade se valorizar e você se pertencer no que você é e aonde você quer estar. Quero falar agora da Unisorrir, que é especialista em implante dentário, prótese dentária e muito mais. O seu sorriso bem cuidado com a Unisorrir. Bora voltar a sorrir com um sorrisão lindo e maravilhoso? Entre agora mesmo nas redes sociais da Unisorrir e conheça mais um pouco do trabalho dessa empresa maravilhosa. Unisorrir, parceira do nosso blogueirão. Agora tá na hora de falar pra você da F-Max. Todos os produtos da F-Max são maravilhosos. E é claro que eu tenho que falar do carro-chefe, que é o novo Max Power 2.0. Você tá com falta de libido, falta de desejo na hora de namorar? O novo Max Power 2.0 resolve todos os seus problemas. Lembrando que você ganha sempre um super presente, sigilo na hora da compra e, é claro, uma promoção super especial para você, que é aqui telespectador do nosso blogueirão. Entre em contato com a F-Max e peça já o seu novo Max Power 2.0 para resolver o seu problema. O Max Power espera por você. Blogueirão! E agora eu quero falar pra você do Hotel Itaverá e o Terraço Itaverá. Gente, o Hotel Itaverá tem um café colonial impecável pra você todos os dias, que você não pode perder de jeito nenhum. Além da melhor hospedagem e também o melhor atendimento. Além disso, tem o Terraço do Itaverá, com show ao vivo, bebida gelada e comida, gente, maravilhosa. Tem tanta coisa boa no Terraço do Itaverá, um entreveiro nordestino, de dar água na boca. Conheça a rede de hotéis Itaverá no Instagram oficial e também o Terraço. A sua pedida para o seu fim de semana é o Terraço do Hotel Itaverá. Blogueirão! Falando sobre pertencimento, eu pego uma parte da sua frase que você fala que foi no Planalto representando os outros prefeitos. Majoritariamente homens. Como é que te recebem dessa forma? Já teve alguma coisa, alguma questão no começo? No começo é muito... Será que ela é só uma menininha ou será que ela tem condição, né? E aí você tem dois caminhos... Tudo na vida você tem dois caminhos para escolher. Tudo, né? Acho que em todo momento o livre-arbítrio de Deus nos dá isso, né?
E aí você escolhe se você vai pelas condições femininas que abrem algumas portas ou se você vai por um caminho mais árduo, mais difícil, mais de provar a sua condição, né? De se relacionar com as pessoas de uma maneira onde você consegue colocar aquilo que você realmente foi fazer ali. E hoje eu vejo que eu consegui abrir esse caminho pela minha condição. E eu disse isso para o governador Tarcísio. Eu acho que o que me colocou aqui hoje para representar os meus amigos prefeitos de maneira muito honrosa é a minha genuína alegria. Eu vejo que quando eu sou escolhida é porque quando eu falo com verdade. Eu nunca tenho um discurso pronto, eu não tenho nada escrito. As pessoas falam, mas como que você faz isso? Eu falo, porque é o que eu vivo. E eu acho que o que me colocou ali para representar, ou que muitas vezes alguém me dá o direito da fala, é porque eu sou muito empolgada, Carlinhos, eu sou muito feliz. E o dia que o governador anunciou o AME, eu dei uns pulos. Esse meu vídeo viralizou por aí, porque eu fiquei... E ele ainda brincou comigo e disse, é raro quem pula assim, são tantos anúncios. Eu falei, não, mas é único. E eu sou muito feliz. Se você me der esse copo pra mim, nossa, quando eu vou comer um lanche, eu falo, esse lanche é muito bom, então eu tenho essa intensidade. E aí os homens, eu acho que hoje eles já me... acho que hoje eles me respeitam. Eles me respeitam, entendem como eu sou. Aí eles já brincam, queridinha do governador. Aí eles a gente tem uma relação muito... Acho que a gente pode nomear um pouco como sagacidade. Você é muito sagaz. É isso que eu acho que é importante, né? Essa sagacidade toda e essa questão, como você disse, essa questão do feminismo e tal, é o que você vive, é a sua realidade e é de acordo com o que você faz em relação a ela, a sua realidade. Hoje a gente vive uma polarização no nosso país, né? O que é muito ruim, porque a polarização, ela colocou... Eu te amo ou te odeio. Exatamente. Se você é ou você não é. Uma linha que você precisa estar de um lado. Se você não está daquele lado e você quer ficar no meio dessa linha, você não pode ter uma linha tênue. Você tem que estar de um lado ou do outro. Como é que é governar o município no interior, tendo essa linha aí de separação? O Brasil tão dividido da forma que tá, Bárbara. Olha, eu sou de direita declarada e não tenho problema nenhum em falar isso. Lógico. Tenho as minhas ressalvas, eu não sou unânime nas coisas, tá? Não tenho essa visão assim, mas tenho clareza dos meus valores, daquilo que eu defendo, daquilo que eu entendo. Eu vejo que a política hoje, a gente se dividiu por lados, mas não por pautas. As pautas, elas não acontecem nessa divisão partidária política. Na verdade, é o que eu acredito, o que eu quero, o que você quer. E eu virei uma cor, você virou outra cor. E a gente precisa ser inimigo. É a teoria da ferradura, né? Os extremos, eles ficaram tão extremos que eles acabaram que se uniram. Exato. E eu tento usar, mais uma vez, a sabedoria cristã. É bíblico. Toda autoridade, boa ou ruim, ela foi constituída por Deus. Então, eu tenho um presidente e um governador eleito. Se trabalhei para o presidente ou não, ele é o presidente e eu preciso fazer aquilo que o meu cargo e aquilo que eu me coloquei para fazer, que é estar lá, correr atrás das minhas políticas públicas, concordar ou não concordar e trabalhar. Então, eu tenho muito bem essa clareza sem esse extremismo, né? De receber emenda, de partido que não é o meu, mas de ser verdadeira. Outro dia, em Brasília, num gabinete de um deputado que é de esquerda, ele falou assim, e você não vai pedir nada? Eu falei, eu não, porque eu não tenho voto para oferecer para o senhor. Eu sou de direita e meu grupo é totalmente de direita. Ele disse assim para mim, manda 100 mil reais para essa prefeita, porque ela foi a prefeita mais honesta que já entrou no meu gabinete e verdadeira. E aí eu ganhei 100 mil reais por falar que eu não ia dar voto para aquele deputado. Ele me mandou o dinheiro aí mesmo. Acho que é diplomacia. Então eu vejo assim, eu estou ali pelo que eu acredito ou eu estou ali pelo bem comum da minha cidade? Pelo bem comum da minha cidade, isso tem que estar acima do que eu penso, dos meus interesses. Lógico, quando eu precisar me posicionar e dizer, eu acredito na família, eu acredito nos conceitos cristãos, eu amo a vida, eu não tenho medo nenhum de me posicionar. Como mãe, como uma mulher que gestou, nas pautas polêmicas, eu não tenho medo nenhum. Mas, naquilo que diz respeito ao desenvolvimento da minha cidade, ao que uma política pública precisa trabalhar
E na questão suprapartidária, eu tô ali para fazer o que minha cidade precisa. Eu acho que é muito importante isso. Falar, mas de uma forma diferente. Uma forma que seja aberta ao diálogo e que respeite as outras opiniões. Esse ano é um ano que a gente vai viver um momento muito complexo de novo. Onde as famílias vão se separar, os amigos vão se odiar. E a gente precisava... Porque, gente, no fim das contas, ninguém tá nem aí para nós aqui embaixo. Então, a gente precisa fazer diferente aqui se a gente quer mudar lá em cima. Exatamente. E não equiparar a nossa realidade à realidade que a gente não tem, né? Isso, é isso aí. Olha, você fala muito em política pública na questão criança. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu estava te dando umas ideias. Vamos falar de Festa do Peão, que foi a primeira. Foi maravilhosa. A importância do olhar de uma gestora mãe para as crianças, para as mulheres. Como que é isso? Por que tanta identificação? Porque hoje, assim, eu falo, quando você... Acho que toda mulher, independente se ela engravidou ou não, se a vida, né, deu essa oportunidade, porque tem gente que nasce com esse destino e tem gente que não. Mas a mulher, ela nasce com esse maternar e muitas vezes eu entendi isso lá no Lar Aconchego, que o maternar não é só gerar na barriga. O maternar é o cuidar, né? Então eu vejo que a mulher, independente se ela é mãe ou não, de barriga, de coração, ela tem essa condição do cuidar, do criar o ninho, de... E aí, quando você está dentro da gestão, você por vivência, por esse sexto sentido que é divino, é um mistério de Deus da mulher, a gente consegue olhar. E a Festa do Peão, ela ficou, de Venceslau, ela ficou cravada nisso na hora silenciosa. Quando a gente, além de pensar no entretenimento, na cultura, na tradição, no rodeio, na festa, no desenvolvimento econômico, que eu falo que é o principal ponto para um gestor público quando ele faz um evento desse tipo, por eu amar muito a educação, a escola, e entender que cada um vive uma realidade, Carlinhos, a gente conseguiu levar lá junto com o Fabão, aqui, meu abraço ao Fábio Prates, um cara que é parceiro lá de Venceslau, que é quem faz a nossa festa. A gente conseguiu entender isso e trouxe a Hora Silenciosa, onde a gente, dentro de todo aquele contexto onde a gente achava que não podia, a gente conseguiu colocar as crianças autistas e com hipersensibilidade sensorial para viver um momento único. Porque a inclusão hoje ela é um discurso. E o quanto ela é real? E essa é uma briga minha de política pública, mais do que um cordão. Aquela família, não é aquela criança. Porque hoje a gente olha para a criança autista, mas a gente tem que olhar para um pai, para uma mãe, para uma avó, que tem sonhos, que tem expectativa das coisas acontecerem. A Hora Silenciosa não foi só para a criança. A Hora Silenciosa, acho que principalmente foi para mim. De ver que a gente pode estar em um lugar e gerar momentos únicos e mais. Momentos que a gente consegue fazer daquilo um trampolim para as pessoas voltarem a acreditar. Teve uma mãe que falou assim, a gente nunca foi nem na praça. Ela brincou em mais de 5 brinquedos. Então, a Festa do Peão foi um marco de voltar a uma tradição de uma Five que tinha se perdido por política, com dinheiro público, uma festa onde o foco não foi o lucro, o foco foi entregar algo para a população, reviver nas pessoas aquilo de viver aquilo, coisa que elas não acreditavam mais, uma cavalgada que todo mundo falava que não ia ter mais e teve. E aí esse ano a gente está preparando de novo. E aí, como eu disse para você, eu quero um show que a criança possa ir, eu quero um show para a família. Tá difícil fechar essa agenda, mas se Deus quiser, a gente logo vai fazer o lançamento e você vai estar lá com a gente. Pegar um livro em branco e começar a escrever uma nova história foi o que você fez em relação à Festa do Peão. Foi. E aí, tirar o discurso da prática, porque o que mais a gente vê nas administrações, em todos os lugares? As prefeituras, a gestão pública está preparando a questão das escolas, receber essas pessoas com TEA, e não na sociedade. E você traz o discurso para prática na sociedade com a Hora Silenciosa, com a questão de classe, de tudo mais, o senso de crítico em relação a tudo isso. Coloca a festa com uma decoração rosa, porque é feito em outubro. Outubro rosa, esse ano vai ser Setembro Amarelo. Esse ano a gente já tá pensando que é Setembro Amarelo, mês do suicídio, prevenção ao suicídio. A gente sempre...
Então, catar a festa, que é um apelo popular, e colocar causas tão importantes na prática e não no discurso, eu acho que é onde você ganha todo mundo e traz a região para olhar a sua festa e dizer, opa, é a primeira. E ela já começa desse jeito. Ali, quando o Outubro Rosa, um beijo para Bianca também, a nossa servidora que tá aí lutando bravamente, corajosamente, não dá um dia de atestado na prefeitura, Carlinhos. Fazendo quimioterapia segundas-feiras, na terça ela tá lá trabalhando e mostrando pra gente o que é resiliência, né? Que é aquilo que eu falo, cada um no teu papel tem uma missão muito importante. Aí a gente abriu a festa com um vídeo da Bianca trazendo um relato da verdade sobre se cuidar, da mulher se cuidar. Mas por que na festa? Porque às vezes é ali que você olha aquilo lá e fala, opa, peraí, mas o que foi tá uma grande sacada. Isso? E aí a gente fez e foi muito legal. A decoração do camarote era com rosa. E esse ano vai ser amarelo, porque é um mês de setembro amarelo. E como eu digo, é importante que usa-se um momento para algo que é a junção. É aquilo que eu falo. A gente precisa entender o quanto a gente representa e importa na vida das pessoas e usar todos os momentos para, de alguma maneira, fazer com que aquele momento edifique alguma coisa na vida de alguém. Todo mundo pensou no autocuidado? Não sei, mas se uma pessoa saiu dali e fez exame, já valeu a pena. Se todo mundo, neste mundo, pensasse em fazer algo que reverberasse uma coisa positiva na vida de alguém, concorda que estava tudo certo? Tudo certo, exatamente. Falando em impacto, as suas redes sociais são muito fortes, são muito próximas das pessoas. Como é que é a Bárbara nas redes sociais? O porquê de sempre mostrar tudo, absolutamente tudo? Eu vou te contar que foi muito engraçado que a minha rede social, ela aconteceu isso há 3 anos, exatamente 3 anos atrás, onde a minha rede social teve essa virada. Eu te falei, a minha prefeitura não tem secretaria de comunicação, então a comunicação sou eu. Fiquei chocado. Uma prefeita jornalista que não tem secretaria de comunicação. É o Brasil andando na contramão mesmo, total, certeza. Literalmente. Mas tudo bem, eu venço o sistema. Então a comunicação sou eu. E aí teve um carnaval que a gente ficou em casa reformando a minha casa. E eu decidi colocar ali na câmera rápida para filmar a gente transformando a minha casa. E comecei a postar. Na terça-feira de carnaval, eu decidi fazer uma reflexão no meu Instagram. De quanto a vida no Instagram, ela nos frustra e não deixa a gente ser feliz com a nossa realidade. De que se você abre o Instagram no carnaval, metade dos seus amigos estão em Salvador, outra metade está na praia, outra metade está na Sapucaí, outra metade está no AMB, e você está ali vivendo uma realidade. Só que isso é isso aqui do Instagram. A maioria tá vivendo de dentro de casa, só que não posta. Porque só é bonito postar aquilo que convém ao mercado. Então, no carnaval é bonito o quê? Estar na praia, no bloquinho ou na escola de samba. E eu postei um carnaval da prefeita lixando a parede, pintando a parede, arrumando a casa, que as pessoas não acreditam, que achavam que eu estava numa praia luxuosa. E aquilo mostrou o quanto eu sou tão comum quanto as pessoas. E aí eu saía na rua depois daquilo e falava, você já terminou de pintar um muro? Já plantou o jardim? E aí eu fui colocando a continuidade disso. E isso fez com que as pessoas entendessem a minha realidade, Carlinhos. Por quê? As pessoas acham que o prefeito ou a prefeita vive uma vida assim, que a minha casa tem a mesa posta, com as frutas picadinhas, uma mulher vestida de preto e branco. Não, eu acordei hoje, eu que não corri passar meu cafezinho não, tinha manicure, fim de semana lavei a roupa do meu bebê, ajeitei minha casa. Eu cuido da minha casa. E essa realidade é a realidade de 80% da sociedade. Mas as pessoas falam... Então, a minha rede social hoje, ela é uma rede social muito verdadeira, orgânica. Muito real. E orgânica. Eu não tenho um patrocinado. Ela é real. Ela é real. Então, assim, me segue, engaja, curte, comenta, compartilha e ajuda nesse meio instagramável a gente ter uma vida real instagramável. Porque essa é a minha vida e a tua vida, Carlinhos. Exatamente. Sair daqui, você deve cuidar da tua casa também. Nossa, demais.
E o amigo que tá ali também, e todo mundo. E a realidade da Virgínia é da Virgínia, não é nossa. E a gente às vezes fica frustrado nessa expectativa. Então, e aí eu venho com uma comunicação de mostrar aquilo que a prefeitura tem ali. Agora vocês viram que eu melhorei meus vídeos, a gente tá cuidando ali, para você conhecer um pouco mais daquilo que a política muitas vezes deixa passar. Então eu vejo que a minha rede social, ela ganhou essa visibilidade e eu fico muito feliz, porque é ali que eu levo o meu governo, o meu fazer, e é ali que eu tento com que as pessoas se envolvam, participem, traga a notícia, traga a crítica. E tem dado certo. E o que é muito engraçado é que você não partiu para uma linha que quase todos partiram, todos entre aspas. Foi para uma linha de humor, levar para... Que nem a gente vê a Suelen Rossim, que é uma prefeita que leva para esse lado, o Manga e tantas outras questões. O seu é institucional, mas é um institucional... O institucional da mãe também, que tem a mãe, exato. O institucional que tem a dona da casa, isso. Esse é o diferencial? Eu não criei um personagem. Isso. A Bárbara não é um personagem. Essa é a Bárbara. É a Bárbara. Lógico, tem um vídeo que é produzido, eu tento, dar uma melhorada, mas é a Bárbara, é o real. Eu não tenho um personagem prefeita ali de vida de perfeição, não. Eu mostro os vídeos bons. Mas você não posta o vídeo do buraco. Lógico, eu não vou postar o vídeo do buraco. Eu sei que o buraco tá lá e eu tô trabalhando pra tampar ele, né? Então é a Bárbara real, não é um personagem, né? Eu acho que isso é muito interessante. A responsabilidade das redes sociais, como é que você enxerga essa questão? Isso é uma coisa seríssima e que eu vejo hoje o impacto e o alcance que tem. Minha rede social chegou a ter mês que teve mais de 4 milhões de visualizações em 30 dias. Chegamos a bater, assim, quantas pessoas estão ali. E do mesmo jeito que eu falei da expectativa das pessoas naquelas vidas não reais, não próximas, tem aquelas que olham pra gente e falam, opa, peraí, tem muita gente que manda, nossa... Eu percebi uma coisa, eu tenho uma rotina na minha rede social, quem me acompanha vê. Eu começo com uma mensagem positiva, de gratidão, aí depois eu faço todo dia um diário espiritual do Padre Mário Sartori, e aí eu posto ele, e aí se eu vou na academia eu posto, aí a hora que eu levo o Francisco na escola eu ponho um bom dia com o Francisco. As pessoas, os dias que eu fico sem postar, elas mandam, você tá bem? Você tá viva? Por quê? Porque ela criou aquela rotina ali comigo. Então, é muito sério isso, essa relação que você cria com as pessoas. Eu posto sempre meu pé quando eu vou correr. Eu vejo várias pessoas postando o pé e falam, comecei a correr por causa de você. Olha, você me inspirou. Porque se você consegue correr, eu também tenho que conseguir, porque eu tô aqui em casa sem fazer nada. Então, isso é muito legal. E é aquilo que eu volto a dizer. Não é a Bárbara prefeita que influencia. É qualquer pessoa que faça algo positivo, você pode influenciar na sua rede social. Enquanto isso impactou na sua gestão? Muito. Esse bom relacionamento nas redes sociais? 100%. Eu vou nos lugares, e é engraçado. Eu fui outro dia em Rosana, e eu nunca tinha ido lá. E aí a menina, Bárbara, me abraçou. Ela falou, eu tô achando que eu sou sua amiga, porque eu te acompanho na rede social, daí já te abracei. Olha isso. Ouvi muito, queria que você fosse prefeita da minha cidade. Bastante. Quem quiser, me avisa pra eu transferir meu título de eleitor, né? Daqui 3 anos estou desempregada. Tá desempregada. É isso mesmo, verdade. Mas é muito legal isso tudo, né, Bárbara? Acho que o que traz da visibilidade tem uma parte muito boa e uma parte muito ruim, que é a invasão da privacidade. A parte muito ruim, no meu com 3 meses de governo, eu não tenho acesso ao meu Facebook. O Instagram, ele não tem tanto Hunter, assim. O Hunter não é uma coisa... O Instagram, eu acho que ele ainda tá protegido. O Facebook, eu vejo que ficou ao léu. O Facebook, ele envelheceu. Ele ficou mal. Eu não sei. As pessoas, eu não sei. Quanto pior, melhor. Não sei. Eu sei que ele já nem faz parte mais da minha vida. Eu tenho lá porque posta automático, mas eu não vejo. Não quero receber print. Quem tá falando mal de mim lá, vem falar pessoalmente, porque eu não vou ficar sabendo do teu recado. Eu me bloqueei pra isso porque eu não podia perder o foco. Porque senão a gente fica com a síndrome de urubu, de olhar só pra carniça. Não, eu sou águia, não posso. E como é que você lida com essa questão? A sacola do fundo falso, coloca lá e tchau, passou, não dá. Mas não tem um embate? Graças a Deus,
Estou com a comunhão diária em dia, com as minhas missas no lugar. Com chakras alinhados. Jamais não respondo ninguém. Não espere de mim te responder. Se você quer vir, criticar, me manda. Se você me mandar no WhatsApp, eu vou te responder, eu vou te ligar, eu vou... Agora, Facebook, internet, eu não entro em discussão. Eu só dou resposta quando a fake news também toma uma proporção que começa a deixar as pessoas perturbadas. Agora, se perturbou só o meu eu, não respondo, não entro em embate. Paz e amor, de guerra já tem muito aí, né, gente? Como a reeleição ganha de 70 e quantos por cento? Um pouco mais de 71%. Existe ainda uma pressão de... Existe. Eu não tenho maioria na Câmara e não tenho vergonha e nem medo disso. Porque eu sei o que eu vim fazer aqui. Quando a gente vem fazer certo, não tem nada que dá errado. Tem um estado de paz, mas o que te tira do estado de paz? Se eu deixar de ir na missa. É. Só. O que te faz perder a paciência? A falta de compaixão. E um dia que você se segurou na cadeira assim de prefeito e falou: meu Deus, e agora? Quando foi esse momento? As dificuldades que o IPRE vem com a nossa previdência própria. Foi o dia que eu me segurei e falei, meu Deus, e agora? Bem lá no começo e no primeiro ano com muita dívida. Eu paguei mais de 9 milhões em precatório. Depois disso, eu já nem segurei mais a cadeira. Eu joguei a cadeira pra cima e fui correr atrás da solução, porque o tempo não espera, não. O tal do precatório, acho que ele acaba com a vida de qualquer prefeitura, eu já paguei mais né? de 14 milhões, Carlinhos. No primeiro ano foram 9 milhões. Então, eu sei bem o que é trabalhar para dar resultado. Então, eu não tenho medo de nada, não, Carlinhos. Não tenho. E quando eu tenho medo... Corro lá na missa, corro lá no Santíssimo, que o cara lá de cima, ele dá um jeito, ele abre, manda uma luz, dá um caminho e tudo dá certo. Não dá tempo de dormir nem de ter medo. Não, dormir eu durmo. Você dorme quanto? É isso que eu ia perguntar. Ai, aquela sua postagem Sim. foi sensacional. Olha, eu falo que santo de casa não faz milagre, né? E vou dizer pra você, e preciso dizer isso. Muito obrigada, Carlinhos. Sabe quando eu tô dizendo aqui o tempo inteiro da gente impactar a vida da pessoa? Talvez você só abriu um editorial como jornalista que é, escreveu algumas palavras do que você acreditava e você não sabe o quanto aquilo me fez bem, o quanto aquilo impactou a minha cidade, porque ninguém da minha cidade escreveu ou conseguiu ver o que você viu, mesmo tendo vivenciado, mas não quis assumir. E eu não me envaideci, não. Mas sabe essas noites aí que você fala que talvez a paz some ou quando eu falto na missa? É aquele texto que eu volto e abro e falo, opa, peraí, ó, lembra disso aqui. Lá tem alguém que vê. Então, assim, eu durmo muito bem e quando você fez aquela pergunta, muita gente que leu depois naquela semana ficou perguntando, quantas horas você dorme? Olha, eu ponho meu bebê pra dormir ali 9h40, não tomo tarja preta, gente. Eu ainda estou nas plenas condições mentais, porque eu tenho essa coisa muito com Deus. Então, 10h30, 11 horas eu durmo, quando eu não estou na estrada, indo para São Paulo, e 6 horas da manhã a gente pula e corre para seguir a vida, né? Eu dedico muitos anos da minha vida, Bárbara, a acompanhar esse tipo de trabalho, de festa. Eu já participei de gestão, trabalhei em gestão pública há 10 anos. E eu vou a muitas festas, eu trabalho em muitas festas. E eu acho que esse meu olhar crítico voltado para a festa... Porque quando tem que falar e expor também as críticas, eu vou expor. E eu acho que é muito interessante quando você, que é gestor, devolve para o seu povo cultura. E é muito importante porque a gente vem de uma época em que a cultura foi muito rechaçada. Às vezes com muito louvor, né? Teve muitas coisas que precisavam dessa situação. Como é que você avalia essa questão cultural? A importância das festas para os municípios, principalmente para municípios pequenos, de não deixar essa questão morrer? E aí a gente abre um horizonte e faz um olhar mais amplo. A gente vê o prefeito do Rio de Janeiro trazendo um show na praia de Copacabana e fomentando a economia local. E o Ricardo Nunes lá de São Paulo dizendo, opa, eu quero aqui também. Como é que você vê isso? Vamos lá. Eu fiquei os primeiros 4 anos da minha gestão sem fazer festa. Nem violeiro na esquina, Carlinhos. Nada. Por quê? Eu precisava colocar a casa em ordem. Eu não tinha sala de aula climatizada. Eu tinha todos os prédios públicos que chovia dentro. Eu queria pôr peixe na merenda.
Eu queria pôr fruta fresca. Eu tinha metas. Eu não tinha frota. Hoje a gente comprou mais de 105 veículos novos. Então eu tinha uma meta a atingir. E eu entendia que eu não podia, meu paciente, ir num ônibus destruído e eu não ter... Então eu tive esse senso, assim, naquele momento de tomar uma decisão dura de não ter a festa do poder público. Quando eu coloquei a casa em ordem, porque tinha também tempo, também não é uma vida inteira você ficar lá tentando fazer e não fazer e justificar que você não faz a festa. Quando eu coloquei a casa em ordem, eu entendi que eu tinha que proporcionar a cultura, mas a cultura num nível elevado, porque foi como você disse, a cultura, ela num tempo se perdeu e ela precisa voltar. O que é a cultura, quando eu digo num nível elevado? É cultura, lazer e entretenimento à população e desenvolvimento econômico para a cidade e região. Porque gira todo. Marabá, Piquerobi, Caiuá, Epitácio, Dracena, Junqueirópolis foi na minha festa. Nossa festa de Venceslau. Isso gira, a pessoa compra roupa, compra bota, o comércio, a manicure, não tinha horário, cabeleireira, maquiagem. É um número que a gente não consegue mensurar. Então, o gestor, ele precisa entender e aproveitar as oportunidades de dar ao povo o que o povo quer e precisa, mas gerar o desenvolvimento econômico. E a festa foi isso, a festa do peão. E esse ano é o ano do centenário de Venceslau. É o ano inteiro de comemoração. Por quê? Porque a gente colocou a casa em ordem, teve a experiência ali que viu, que fomentou, e agora a gente continua o ano. Então, o prefeito do Rio de Janeiro, gente, o que ele gera é gente do país inteiro indo para a cidade dele. Quem vai para o Rio de Janeiro uma vez, não volta outra? Não é só aquele dia, aquele momento. E São Paulo entendeu que precisa disso. Olha o Carnaval de São Paulo, o maior do país. Passou todos. Por quê? Porque o gestor público, ele precisa entender que é além da festa. A festa tem um bastidor. E o gestor público tem que trabalhar nesse bastidor e deixar o público ficar como o público. Eu vou dizer, eu trabalhei o bastidor, mas na minha festa, Carlinhos, eu me diverti. Você aproveitou. Ave Maria, tô doida pra esse ano chegar de novo, pra eu estar lá na arena, que agora eu só prefiro estar mais sertaneja, né? Então... É isso mesmo. É muito importante falar sobre o desenvolvimento econômico que isso gera, porque tem muita cidade que tá usando de uma premissa de que eu não vou fazer festa porque eu posso catar esse dinheiro e gastar aqui. Tá. Ó, vamos lá. Tipo, pra que fazer um rodeio, sendo que você pode investir na saúde, que tá você bom. pode investir... Não, ó, eu vou falar assim, como gestora. Eu posso investir o dinheiro na saúde, sim, mas peraí, por que você já não tá investindo na saúde? Você só tem aquele dinheiro pra investir na saúde? A saúde você tem que estar investindo constantemente, a educação tem que estar boa sempre. Você não consegue fazer a gestão e sobrar um dinheiro pra cultura também? A cultura não tem uma pasta, uma reserva? Lógico, você não precisa colocar todo o dinheiro. Não pode faltar remédio na tua farmácia e você tá lá fazendo um show. É como em casa, né? Não dá pra fazer um bolo, sendo que a gente não tem condição. Isso, se você não tiver o leite condensado pra jogar em cima, né? Não dá pra ser só o bolo pão de ló, né? Precisa ter pelo menos o leite condensado. Não importa a marca, mas tem que ter. Então, assim, eu deixei... Olha, eu fiz o rodeio e a gente chegou a 105 veículos na frota. E vou fazer de novo e a gente continua comprando van, continua comprando carro, fazendo o rodeio. Mas, lógico, eu coloquei a casa em ordem. E isso leva um tempo. Eu levei 4 anos, mas agora o start tá dado e eu só quero melhorar. Continuar. Vamos festejar, com toda certeza. Aí. Um sonho como política. De ver boas pessoas aqui com intenção do bem coletivo. Um sonho pessoal. Ser feliz e viver em paz. Um medo. De me perder de Deus. Fé pra você. Deus. Tudo. É a única coisa que me move. Família. Um amor maior. Pai, mãe. Ai, minha base, meu exemplo. Eu sou resultado disso. O que te faria ficar deitado o dia todo sem levantar da cama? Ai, só se quebrar minhas pernas, sinto muito. Eu sou do mundo. Um livro da sua vida, o título. Ai, o livro que eu mais gostei? Não, o livro da minha vida, o título? O livro da sua vida, o título. Nossa. Vamos lá, peraí.
Nossa, o livro da minha vida, o título. Gente, essa você me pegou, hein? Pode pensar, não tem problema. Eu sou... Nossa, gente, o livro da minha... É difícil a gente se dar um título, né? Eu sou intensa. Sou intensa. Acho que é intensa. Sobe num palco, hoje, eu te dou um microfone. A primeira palavra que você fala, olhando a sua população inteira te observando. Todo mundo. Eu sempre falo, eu sempre começo e termino com um Deus. Sempre, sempre. Pode olhar todos os meus discursos, tem um Deus te abençoe. E na sua lápide vai estar escrito o quê? Vai viver, meu filho. Vai viver, que eu já fui. Eu já fui, né? Acabou. Já deu certo. Vai viver. E quando você pegar a chave da sua cidade e entregar para outra pessoa, acabou. Sentimento. Faça o seu melhor, que eu fiz o meu. Em paz, feliz, feliz, feliz. Eu estou preparada para esse dia. Não tenho uma coisa, um apego. Eu vivo brincando que estou preparada para virar poça d'água. Exatamente, a história do poça d'água. Eu ouvi tanto isso eu na adoro, política. eu brinco tanto com meus amigos, brinco com o Roger, que foi prefeito de Álvares Machado. Ô, poça d'água. O que é isso, né, gente? É porque depois que a gente perde o cargo, fala que a gente vira uma poça d'água. Todo mundo só desvia, né? Ou pula. Se você não estivesse prefeita, onde você estaria? Eu acho que eu estaria lá fazendo meu serviço voluntário, lá na minha loja, na Doce Delírio, no qual eu trabalhei durante 20 anos no balcão, vendendo lingerie, tudo que eu aprendi de administração, de lidar com as pessoas, de inteligência emocional, foi ali no balcão, lidando com a cliente, com o público. Pode te tirar tudo menos... Deus. É isso. A gente encerra desse jeito. Ai, que delícia! Lindo, nossa, olha... Ai, tô feliz, tô Que feliz. bom. Que podcast leve, que conversa boa, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que você continue aí. É um prazer aí. receber você e poder partilhar um pouco da sua energia, que é muito positiva. Eu acho que isso é muito importante. Tem recados? Quer deixar um recado? Falar sobre suas redes sociais? Fica à vontade. Eu deixo aqui um abraço para todo mundo que acompanhou. Me segue na rede social, porque é muito fácil a gente vir aqui, falar uma hora, mas o dia a dia quem vai mostrar quem é a Bárbara, se você gosta ou não de mim. E se a gente juntas pode fazer uma sociedade melhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui acompanhando. Senhoras e senhores, a Bárbara, não preciso falar mais nada. Foi lindo, foi maravilhoso. Sigam, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Semana que vem tem mais uma entrevista. Até mais. Tchau, tchau.